Ninguém imaginava que um simples encontro na calçada de uma rua movimentada seria capaz de mudar o destino de duas pessoas tão diferentes. Mas foi exatamente ali, entre o barulho dos carros, o cheiro do asfalto quente e o brilho suave do final da tarde, que tudo começou. Antes de continuar, me fale de onde você está assistindo. E que horas são? Quero saber até onde essa história chegou. Vamos lá. Era uma cena comum para quem passava, mas um momento extraordinário para quem viveu. E é por isso que você precisa ouvir essa história até o fim. Porque ela prova que o amor pode surgir nos lugares mais improváveis. E às vezes basta um olhar, um gesto simples, ou até mesmo uma flor para fazer o coração bater mais forte. Ela estava ali como todos os dias, com seu vestido simples, seus cabelos soltos dançando com o vento e uma pequena banca improvisada onde vendia flores. Flores lindas, bem cuidadas, que pareciam carregar a alma dela em cada pétala. Era assim que ela tentava sobreviver, colocando cor num mundo que nem sempre lhe oferecia muito. Apesar da vida difícil, ela sorria. Era um sorriso leve, marcante, capaz de fazer qualquer pessoa esquecer dos problemas por alguns segundos. Muitos passavam sem notar, mas quem realmente olhava conseguia sentir algo diferente, como se aquela moça tivesse uma luz própria. E foi exatamente essa luz que fez o milionário parar o carro de forma inesperada naquele dia. Ele vinha distraído, pensando nos compromissos, nos negócios, nas reuniões, na vida cheia de obrigações que havia construído ao longo dos anos. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Menos paz, menos tempo, menos emoção. Seu mundo era rápido, frio, cheio de números e decisões. Ele não se lembrava da última vez que havia parado para reparar em algo simples, até que viu aquela banca de flores. Ou melhor, viu ela. Os olhos dele se prenderam nela antes mesmo que percebesse. Era como se o tempo tivesse desacelerado por alguns segundos. A forma como ela organizava as flores, com delicadeza e cuidado, chamou sua atenção. Ele não entendia por que sentiu vontade de parar, mas simplesmente parou. Baixou o vidro do carro, respirou fundo e pensou em como aquela cena parecia estranhamente importante. Ele hesitou por um momento, como se estivesse prestes a tomar uma das decisões que poderiam mudar tudo. E sem perceber, já estava abrindo a porta e caminhando na direção dela. A moça levantou o rosto assim que viu as sombras do carro se aproximando. Seus olhos encontraram os dele. E naquele instante, uma corrente silenciosa passou entre eles. Algo que nenhum dos dois entendeu, mas ambos sentiram. Ele tentou disfarçar, tentando agir como um cliente comum, mas seu olhar entregava tudo. Era como se aquela moça, tão simples e tão distante da sua realidade, tivesse acabado de tocar uma parte dele que estava adormecida há anos. Ela sorriu, como sempre sorria para qualquer cliente. Mas por dentro algo também mexeu com ela. Não era difícil notar que ele era rico. As roupas, o carro, a postura, tudo nele mostrava isso. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o olhar dele. Era um olhar que parecia cansado, solitário, perdido e ao mesmo tempo assustado com o que estava sentindo. Ela não sabia, mas ele também não sabia lidar com aquilo. Ele chegou perto e perguntou se podia comprar uma flor. Apenas uma flor. Mas a verdade é que não era a flor que ele queria. Ele queria um motivo para continuar parado ali, olhando para ela. A voz dele saiu baixa, quase cuidadosa, como se temesse espantar aquele momento frágil. Ela pegou uma flor com cuidado, entregou para ele e seus dedos se tocaram por um segundo. Um segundo simples para qualquer pessoa. Mas para eles foi o suficiente para despertar uma faísca. O coração dele acelerou de um jeito que ele não lembrava mais como era. E ela sentiu o mesmo, como se uma história gigante estivesse querendo começar ali, naquele pequeno toque, naquela pequena troca. Um homem acostumado a tudo percebeu pela primeira vez que não tinha nada. E uma moça acostumada, até pouco percebeu que talvez pudesse ter algo que nunca imaginou. Ele segurou a flor, agradeceu, mas não saiu. Continuou parado, observando ela arrumar o restante da banca. Ou como se quisesse prolongar cada segundo. Como se estivesse tentando entender por que o destino resolveu colocar aquela moça justamente no seu caminho naquele dia.
E ela, tentando manter a naturalidade, continuava trabalhando, mas sentia o coração inquieto. Sentia algo crescendo no ar. E é aqui que a história realmente começa. Porque naquele instante, na calçada, entre flores simples e um milionário perdido em emoções novas, começou a nascer um amor que nenhum dos dois esperava, mas que mudaria suas vidas para sempre. Ele continuou parado ali, segurando a flor como se fosse algo extremamente valioso, e isso chamou ainda mais a atenção dela. Normalmente os clientes compravam e iam embora rápido, mas aquele homem parecia não ter pressa nenhuma. O som dos carros passava ao redor, mas entre eles dois havia uma espécie de silêncio confortável, quase um mundo paralelo que só os dois conseguiam sentir. Ela finalmente respirou fundo, tentando quebrar a tensão que se formava no ar, e perguntou com um sorriso tímido: "O senhor quer mais alguma flor? Posso montar um arranjo se desejar." Ele riu de leve quando ela o chamou de senhor, mexendo no próprio relógio como quem tenta disfarçar um nervosismo. "Não precisa me chamar de senhor. Meu nome é Rafael", ele disse com a voz baixa, suave. "E na verdade, eu só queria saber seu nome." Ela piscou devagar, surpresa com a sinceridade dele. A mão dela parou no meio do movimento enquanto ajeitava uma flor. "Meu nome é Luna", ela respondeu, tentando manter a calma. "É um nome simples, não tem nada demais. Tem tudo." Rafael rebateu sem pensar muito, com os olhos presos nela. "Combina com você." Luna desviou o olhar por um segundo, como quem tenta impedir que o rosto entregue demais. O coração dela bateu mais rápido, mas ela respirou fundo e voltou a encará-lo. "O senhor, quer dizer Rafael, trabalha daqui perto?" Ela perguntou só para dizer alguma coisa. Qualquer coisa que não revelasse o que estava sentindo. Ele deu um meio sorriso. "Não exatamente", respondeu quase com vergonha. "Eu só estava passando. Mas quando vi você, não consegui continuar." Ela abriu os lábios devagar, surpresa. "Me viu? Sim", ele afirmou sem hesitar. "Primeiro as flores, depois você." Parecia que o dia tinha ficado um pouco mais leve de repente. Luna sentiu um arrepio subir pelas costas. Ninguém dizia coisas assim para ela. Ninguém parava para notar sua presença desse jeito. E aquele homem, com roupas caras, postura forte e jeito elegante, estava ali, parado na calçada, como se ela fosse o motivo disso. Ela tentou mudar o rumo para não se perder naquele olhar. "As flores são tudo o que eu tenho", ela disse, ajeitando um buquê com as mãos trêmulas. "Eu tento fazer com que elas fiquem bonitas o bastante para que as pessoas sintam algo. Mas eu nunca pensei que alguém como você fosse parar aqui." Rafael deu um passo mais perto, mas devagar para não assustá-la. "Alguém como eu?" ele perguntou interessado. Ela hesitou, mas respondeu: "Rico, ocupado, sempre correndo, sempre com pressa para viver." Aquela frase bateu forte nele, porque era exatamente assim que se sentia. Ele suspirou, olhando para a flor que estava na mão. "Talvez seja por isso que eu parei", ele disse de forma sincera. "Porque pela primeira vez em muito tempo, eu senti vontade de desacelerar." Luna engoliu em seco. A sinceridade dele era tão nua, tão inesperada, que seu peito se apertou sem que ela pudesse controlar. Ela finalmente perguntou com a voz mais baixa: "E por que comigo?" Rafael sorriu. Um sorriso calmo, quase infantil, que contrastava com tudo que ele parecia ser. "Eu ainda não sei", ele respondeu, "mas quero descobrir." Luna ficou sem palavras, sem saber onde colocar as mãos, sem saber onde olhar, sem saber como esconder que aquela frase mexeu com ela mais do que deveria. Então, para tentar parecer natural, ela pegou outra flor e começou a ajeitar um ramo improvisado. Rafael observava cada movimento fascinado. Era como se o mundo inteiro tivesse desacelerado só para ele ter tempo de observar os detalhes dela. O jeito carinhoso com que tocava cada pétala, o brilho suave nos olhos, a leveza do sorriso tímido, a maneira como seus dedos eram delicados, mas firmes. E foi então que ele perguntou sem planejar: "Luna, você gosta de vender flores?" Ela parou novamente e respirou. "Eu gosto do que elas fazem com as pessoas", respondeu com sinceridade. "Uma flor pode mudar um dia inteiro. Às vezes pode até salvar alguém. Eu já vi gente chorando aqui na frente, e uma simples flor trouxe um sorriso. É isso que eu gosto." Rafael ficou em silêncio.
Não um silêncio desconfortável, mas um silêncio cheio de admiração. Você vê o mundo de um jeito muito bonito, ele disse quase num sussurro. É o jeito que eu consigo ver para sobreviver. Ela disse, mais honesta do que pretendia. Se eu olhar só para as partes ruins, eu desabo. Aquela frase mexeu nele profundamente. Rafael abriu a carteira, não para pagar, mas para pegar um pequeno cartão. Luna, eu sei que pode parecer estranho, mas será que eu posso voltar aqui amanhã? Ele perguntou com um cuidado que nunca teve em sua vida. Não como cliente, só voltar. O coração dela deu um salto inesperado, mas ela tentou disfarçar com um sorriso leve. Eu sempre estou aqui, ela disse. Se quiser voltar, é só vir. Rafael respirou fundo, sentindo algo novo surgir dentro dele. Algo que o assustava e ao mesmo tempo o atraía. Então eu volto, ele prometeu, sem tirar os olhos dela. Ele deu um passo para trás, ainda olhando para Luna como se tivesse encontrado algo que procurava há muitos anos sem saber. Ela segurava a flor que ia entregar para ele, mas ficou apenas observando enquanto ele se afastava. Rafael, ela chamou sem saber por quê. Ele se virou de imediato, sim. Ela sorriu, um sorriso tão leve e tão sincero que fez o peito dele esquentar. Obrigada por ter parado hoje. Rafael sentiu o coração afundar um pouco no peito. Ele abriu um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Eu que agradeço, Luna. Você mudou algo em mim hoje. Então ele entrou no carro, mas antes de fechar a porta, olhou para ela uma última vez, como se quisesse guardar cada detalhe. E ela permaneceu ali, parada, segurando a flor, com o rosto quente e a sensação de que algo enorme acabava de começar. Quando o carro se afastou, Luna levou a mão ao peito, como se o coração estivesse tentando escapar. E sussurrou para si mesma, o que foi isso? E ali, naquela calçada comum, nasceram dois corações inquietos que ainda não faziam ideia do tamanho da história, que estava prestes a começar. Rafael passou a noite inteira pensando nela. Não importava o quanto tentasse se concentrar nos relatórios, nos contratos, nos números que sempre ocuparam sua mente, nada conseguia afastar a imagem de Luna dos seus pensamentos. Ele lembrava do sorriso dela, da forma como seus olhos brilhavam quando falava das flores, lembrava até da maneira suave como ela respirava entre uma frase e outra. Era como se, de repente, a vida tivesse ganhado um novo ponto de luz, e ele não sabia lidar com aquilo. Do outro lado da cidade, Luna também não conseguia dormir direito. Vira o rosto dele tantas vezes em sua mente que parecia até que ele ainda estava ali, parado na frente da banca. Ela tentava se convencer de que não devia pensar nele, que devia focar no trabalho, na vida simples que tinha, mas era impossível. Algo dentro dela gritava que aquele encontro não tinha sido comum, que havia sido o começo de algo que ela não conseguia explicar. Na manhã seguinte, o sol ainda estava subindo quando Luna já estava organizando as flores. A calçada estava silenciosa, as ruas ainda despertavam devagar, e a brisa daquela manhã estava mais fria que o normal. Seus dedos estavam gelados, mas o coração quente e inquieto, sem saber se ele realmente voltaria. Ela tentava fingir para si mesma que não estava esperando, mas estava. Cada carro que passava fazia seu peito acelerar um pouco. Cada sombra que se aproximava a fazia levantar o rosto. Quando finalmente viu um carro preto estacionar do outro lado da rua, o coração dela travou por um segundo. O carro era elegante, caro, brilhante, e ela reconheceu de imediato. Luna sentiu o estômago revirar, mas tentou manter a calma enquanto Rafael atravessava a rua devagar, com um sorriso quase escondido, como se tivesse medo de parecer ansioso demais. Rafael parou diante dela. Os dois ficaram alguns segundos apenas se olhando, como se estivessem tentando decifrar o que o outro estava sentindo. Bom dia, Luna. A voz dele saiu suave, quase cuidadosa. Bom dia, Rafael. Ela respondeu, tentando controlar o sorriso que naturalmente apareceu. Ele olhou para as flores com atenção, mas seus olhos sempre voltavam para ela. Você chegou cedo hoje, ele comentou. Sempre chego, ela disse. As flores gostam de ser arrumadas antes do sol ficar forte. Rafael riu de leve. Eu acho que é você que deixa elas bonitas. Luna abaixou o olhar, sentindo o rosto esquentar.
Você está dizendo isso só para me deixar sem graça. Não, ele respondeu rápido demais. Estou dizendo porque é verdade. Ela respirou fundo, tentando manter a naturalidade. E você veio comprar outra flor? Ele deu um sorriso torto. Eu vim porque queria te ver. Luna travou na mesma hora. O coração bateu forte. A respiração ficou curta, Rafael. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou baixinho, como se tivesse medo da resposta. Ele pensou por alguns segundos, encarando o chão antes de voltar o olhar para ela. Porque ontem, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha encontrado algo real. Luna ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Parte dela queria acreditar. Outra parte tinha medo. Um homem como ele não aparecia na vida de alguém como ela, sem motivo. E era isso que a deixava nervosa. Você é diferente de tudo que eu conheço. Rafael continuou. É como se você enxergasse o mundo por um ângulo que eu esqueci. Rafael, você nem me conhece. Luna tentou argumentar, mas sua voz saiu fraca. Ele deu um passo mais próximo. É por isso mesmo que eu quero voltar. Para conhecer. Ela respirou fundo, apertando uma flor nas mãos. Minha vida é simples, ela disse. Não tem nada de especial. É especial para mim. Ele respondeu sem hesitar. Luna sentiu o peito estremecer. Aquilo era muito para alguém que sempre viveu com pouco, sempre lutou para manter as coisas de pé. Era estranho pensar que um homem milionário estava parado na frente dela dizendo coisas tão sinceras. Ela tentou mudar de assunto. Você não deveria estar trabalhando agora? Rafael soltou uma risada leve. Eu posso trabalhar mais tarde. E o que sua equipe pensa disso? Luna perguntou. Que eu enlouqueci. Ele disse. E talvez eu tenha mesmo. Ela sorriu, e esse sorriso fez Rafael perder o fôlego por um momento. Luna, posso te fazer uma pergunta? Ele pediu, inseguro, o que era algo raro para ele. Pode. Você acredita que duas pessoas podem se encontrar assim, do nada, e sentir algo grande? Luna pensou por alguns segundos antes de responder. Eu acredito que tudo na vida tem um motivo, disse com suavidade. E acredito que algumas pessoas aparecem para mudar a nossa história. Mas também tenho medo. Medo de mim? Rafael perguntou preocupado. Medo do que isso pode se tornar, ela confessou. Você vem de um mundo tão diferente do meu. Rafael então respirou fundo e disse, com a voz mais sincera que já usou, eu não quero que você mude seu mundo. Eu só quero fazer parte dele, se você deixar. O silêncio que veio depois parecia pesado, intenso, cheio de coisas que nenhum dos dois conseguia dizer em voz alta. Luna olhou para ele por longos segundos, observando o homem por trás do dinheiro, por trás das roupas caras, por trás do status. O olhar dele era uma mistura de desejo, medo e esperança, algo tão humano, tão real, que fez o coração dela amolecer. Rafael, ela disse baixinho, eu não sei no que isso vai dar. Ele sorriu, nem eu. Mas quero descobrir, com você. Nesse momento, o vento bateu e algumas pétalas caíram no chão. Eles olharam ao mesmo tempo e depois se olharam de volta. Era como se a vida estivesse dizendo que aquele começo seria delicado, bonito e imprevisível. Luna finalmente deu um pequeno passo para trás, respirou fundo e disse, então, volte amanhã. E a gente continua descobrindo. Rafael sentiu o peito esquentar. Eu volto. Ele respondeu quase em um sussurro. Todos os dias, se você quiser. E quando ele se afastou novamente, Luna ficou ali parada, olhando para suas próprias mãos, sentindo que algo novo e intenso estava crescendo entre eles, algo que ela não conseguia controlar, mas também não queria evitar. Rafael passou o dia inteiro, contando as horas para reencontrar Luna. Ele tentava agir normalmente no trabalho, mas sua mente insistia em voltar para a calçada, para o sorriso dela, para o brilho dos olhos dela, quando falava das flores. Era estranho para ele sentir algo assim. Sempre viveu cercado por pessoas interessadas no seu dinheiro, sempre preso em compromissos e reuniões, sempre com a mente lotada de responsabilidades. Mas agora, pela primeira vez em muitos anos, ele queria simplesmente estar em um lugar específico, com uma pessoa específica. Enquanto isso, Luna preparava sua pequena banca com mais cuidado que o normal. Ajeitava as flores uma por uma, alinhava as cores, trocava a água dos vasos, como se tudo precisasse estar perfeito.
Mas a verdade era que ela estava nervosa. Nervosa com a forma como ele a olhava. Nervosa com a forma como o próprio coração reagia. E, principalmente, nervosa com a possibilidade de se apaixonar por alguém tão diferente, alguém que vinha de um mundo tão distante do dela. Quando o fim da tarde chegou, Rafael estacionou o carro mais uma vez. Dessa vez, ele saiu mais devagar, como se quisesse prolongar a expectativa. Luna levantou o rosto ao sentir sua presença, e a troca de olhares dos dois parecia falar mais do que qualquer frase. Rafael sorriu e disse, Luna. Ela respondeu com um sorriso tímido. Oi, Rafael. Ele olhou para a banca e comentou, hoje você arrumou tudo diferente. Ela abaixou o olhar envergonhada. Arrumei, não sei por quê. Ele respondeu com sinceridade. Sei sim. É porque você queria que estivesse perfeito quando eu chegasse. Luna riu sem graça. Você fala como se me conhecesse. Rafael olhou fundo nos olhos dela. Eu estou tentando conhecer. Cada vez mais. Ela engoliu em seco e então perguntou, você sempre volta em lugares assim? Para conversar com pessoas que nem conhece? Rafael aproximou-se lentamente. Não, nunca fiz isso. Você é a primeira. Luna sentiu o coração tremer. E por quê? Rafael respondeu sem hesitar. Porque eu senti algo em você que não senti em mais ninguém. Ela respirou fundo, tentando manter a naturalidade. Rafael, eu não sei se consigo lidar com isso. Ele aproximou-se mais um pouco, mas com cuidado, respeitando o espaço dela. Eu não quero te pressionar. Eu só quero estar aqui, perto de você. Se você deixar. Ela observou o rosto dele por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo dentro de si. Era um sentimento bom, mas ao mesmo tempo assustador. Ela estava acostumada a lutar sozinha, acostumada a não esperar nada de ninguém. O mundo dela era pequeno, simples, frágil. O dele era enorme, cheio de luxo, cheio de olhos observando tudo. Como esses dois mundos poderiam se encontrar sem destoar? Luna perguntou baixinho. E se isso nos machucar? Rafael respondeu na mesma suavidade. Então a gente se cura juntos. Ela desviou o olhar por um momento, emocionada com a delicadeza inesperada daquele homem. Eu nunca vivi nada assim. E não quero me iludir. Rafael se aproximou um pouco mais. Então deixa eu te mostrar que não é ilusão. Luna respirou fundo e tocou uma das flores, mexendo nela só para ter algo para ocupar as mãos. Eu sou só uma vendedora de flores, Rafael. Ele balançou a cabeça. Você é muito mais do que isso. Eu vejo isso toda vez que olho para você. Ela levantou o olhar lentamente. E você é um milionário. Acha mesmo que isso não importa? Ele deu um leve sorriso triste. Meu dinheiro nunca me deu nada que realmente importasse. Luna ficou alguns segundos em silêncio. Depois disse, você fala as coisas como se tudo fosse simples. Rafael respondeu, não é simples. Mas às vezes, é certo. A brisa da tarde passou entre eles, levantando algumas pétalas e fazendo o cabelo dela balançar suavemente. Rafael parecia encantado com a cena. Ele continuava olhando para Luna como se estivesse tentando guardar cada detalhe dela para sempre. Ele perguntou, posso te levar para tomar um café hoje? Só para conversarmos em outro lugar, nada mais. Luna ficou nervosa. Rafael... Eu nunca fui em lugar nenhum desses lugares chiques que você conhece. Ele riu de leve, balançando a cabeça. Não quero te levar para um lugar chique. Quero te levar para um lugar tranquilo. Algo simples. Como você gosta. Ela o observou com atenção, tentando entender se ele estava falando a verdade. Por que você está sendo assim comigo? Rafael respondeu sem hesitar. Porque você é a primeira pessoa em muito tempo que fez meu coração sair do controle. Luna sentiu o corpo inteiro arrepiar. Rafael, ele esperou, paciente. Então ela respirou e disse, tá bom, só um café. Mas não quero nada que me faça parecer que estou fora do lugar. Rafael abriu um sorriso que quase não cabia no rosto. Combinado, eu prometo. Ele esticou a mão devagar, oferecendo para ela segurar. Luna hesitou por um segundo, mas então colocou sua mão na dele. O toque foi suave, quente, e ambos sentiram a mesma explosão silenciosa dentro do peito. Ficaram assim por alguns segundos, apenas sentindo a presença um do outro, como se o mundo tivesse parado ao redor. E então Luna disse, me dê só 5 minutos para fechar tudo. Rafael respondeu com a voz baixa, eu espero.
Espero o tempo que for. E enquanto ela guardava as flores, ele a observava com um encanto impossível de esconder. Não era mais curiosidade. Não era mais interesse passageiro. Era algo profundo crescendo rápido sem pedir permissão. Era amor começando a nascer. Quando Luna terminou de organizar tudo, o sol já tinha começado a descer lentamente, tingindo o céu de um laranja suave que deixava tudo mais bonito. Rafael observava cada movimento dela, como se aquele simples ato de fechar uma banca de flores fosse a coisa mais interessante que já tinha visto. E, de certa forma, era. Tudo nela parecia ter uma calma diferente, uma delicadeza que o mundo dele jamais conheceu. Luna finalmente se aproximou dele, ainda um pouco nervosa, limpando as mãos no próprio vestido, tentando parecer natural. Pronto, terminei. Rafael abriu um sorriso que deixava claro o quanto estava feliz por ela ter aceitado sair com ele. Então vamos! Conheço um lugar tranquilo, nada chamativo. Fica a 2 quadras daqui. Ela respirou fundo, concordando. Vamos! Eles começaram a caminhar lado a lado pela calçada, e mesmo que não estivessem se tocando, havia uma tensão leve e bonita entre os dois. Rafael olhava discretamente para ela, admirando o jeito simples como andava, o cuidado com que observava as pessoas ao redor, como se estivesse sempre atenta ao mundo. Luna também olhava para ele às vezes, mas desviava rápido quando percebia que estava encarando demais. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Ele a olhou com atenção. Claro, pode perguntar o que quiser. Ela hesitou por alguns segundos antes de continuar. Por que você anda sempre tão sério? Ontem você parecia cansado, hoje está mais leve, mas ainda tem algo nos seus olhos, como se tivesse muito guardado. Rafael ficou em silêncio por alguns passos. Ele não era acostumado a falar da vida pessoal. As pessoas raramente se importavam com quem ele era, apenas com o que ele tinha. Mas com Luna era diferente. Eu acho que me acostumei a viver para o trabalho. Cresci aprendendo que precisava ser o melhor. Assumir responsabilidade cedo, e depois que assumi a empresa, tudo virou pressão. Muita gente depende de mim. Às vezes, eu sinto que não posso falhar nunca. Luna ouviu com atenção, com um olhar tão compreensivo que quase desmontou Rafael. Isso deve ser pesado demais. Ele soltou um riso breve e triste. Muito mais do que eu gostaria de admitir. E o pior é que quanto mais sucesso eu tenho, mais sozinho eu me sinto. Luna parou de caminhar por um momento. Sozinho? Rafael confirmou com a cabeça. Acho que nunca tive tempo para me conectar de verdade com alguém. Sempre foi tudo tão rápido, tão calculado, tão frio. Até ontem. O coração de Luna acelerou, mas ela disfarçou olhando para os pés por um segundo. Você fala essas coisas como se eu fosse especial. Rafael a olhou profundamente. Você é... Luna engoliu em seco. Eles retomaram a caminhada e chegaram ao café simples que Rafael havia mencionado. Era um lugar pequeno, acolhedor, com mesas de madeira e luz baixa. Nada luxuoso, nada que pudesse deixá-la desconfortável. Ela sorriu ao entrar. É lindo aqui. Nunca tinha reparado nesse lugar. Rafael respondeu com a voz suave. Eu sabia que você ia gostar. Eles sentaram perto de uma janela. A luz do final de tarde batia no rosto dela e Rafael ficou hipnotizado por alguns segundos. Luna percebeu e ficou envergonhada. Rafael, para de me olhar assim. Ele riu, passando a mão pelos cabelos. Desculpa, é difícil não olhar. Luna suspirou, tentando mudar de assunto. E você nunca teve alguém importante? Rafael pensou antes de responder. Tive relacionamentos, mas nenhum que me fizesse sentir alguma coisa verdadeira. Sempre parecia faltar algo. Sempre parecia que eu era só uma oportunidade para elas. Luna abaixou a cabeça. Eu não sou assim. Rafael tocou a mesa com a ponta dos dedos, aproximando a mão da dela sem encostar. Eu sei, e é exatamente isso que me assusta. Porque você me faz sentir. O coração dela quase parou. Eu não sei o que dizer. Ele sorriu de canto, com um olhar calmo. Não precisa dizer nada. Só seja você. O garçom trouxe o café de ambos, e o silêncio que se instalou entre eles não era desconfortável. Era um silêncio cheio de sentimentos, cheio de pensamentos que nenhum dos dois sabia como colocar em palavras.
Depois de alguns minutos, Luna olhou para Rafael e perguntou: "E o que você espera de mim?" Rafael respirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo importante. "Eu não quero te pressionar. Não quero apressar nada. Só quero ter a chance de te conhecer, de conviver, de descobrir esse mundo simples e bonito que você vive. Eu quero estar ao seu lado, se você me permitir." Luna sentiu um calor suave invadir o corpo. "Eu acho que quero isso também. Mas com calma, Rafael. Minha vida é complicada. E eu não sei lidar com essas coisas como você." Ele assentiu. "A gente vai no seu tempo. No nosso, eu prometo." Ela sorriu pela primeira vez sem medo, sem insegurança, apenas sentindo a verdade que havia naquele momento. "Obrigada, Rafael." Ele encarou o sorriso dela como se fosse algo raro e precioso. "Você não faz ideia do quanto eu estou feliz agora." Eles continuaram conversando por horas sobre a infância dela, sobre a infância dele, sobre sonhos que Luna tinha, mas nunca contou para ninguém. Sobre coisas que Rafael nunca tinha coragem de dizer a ninguém. A conexão entre eles crescia rápido, intensa, sem esforço. Quando finalmente saíram do café, a noite já tinha tomado conta da cidade. A rua estava silenciosa e a brisa fresca fazia o cabelo dela balançar levemente. Rafael caminhou ao lado dela até a banca já fechada. "Luna, posso te ver amanhã de novo?" Ela olhou nos olhos dele, já sem tentar esconder o que sentia. "Pode. Eu quero que você venha." Rafael sorriu com uma felicidade quase juvenil. "Então eu venho. Amanhã, depois de amanhã, e todos os dias que você me deixar estar perto." O coração dela derreteu. "Boa noite, Rafael." "Boa noite, Luna." Eles ficaram alguns segundos parados, olhando um para o outro, como se nenhum deles quisesse ir embora. Um silêncio cheio de sentimento, cheio de promessas silenciosas. Quando finalmente se afastaram, ambos caminharam devagar, com a sensação clara de que a vida tinha acabado de ganhar um novo sentido. Era impossível negar. Eles estavam se apaixonando. E rápido. A noite caiu sobre a cidade como um cobertor silencioso, e o vento mais frio enunciava que algo grande estava prestes a acontecer na vida dos dois, mesmo que nenhum deles soubesse. Rafael dirigia pelas ruas iluminadas, pensando em Luna mais do que conseguia admitir. Ele lembrava da forma como ela sorria, do jeito que desviava o olhar quando ficava tímida, da delicadeza com que segurava cada flor como se fosse única no mundo. Seu coração, acostumado a negócios, cifras e compromissos formais, estava completamente desarmado diante daquela moça, simples que vendia flores nas calçadas. Ela ocupava seus pensamentos de um jeito tão forte que ele se assustava e, ao mesmo tempo, se sentia vivo, como não sentia havia anos. Enquanto isso, Luna estava sentada no pequeno sofá da república onde morava, segurando um livro que nem conseguia ler de tão perdida que estava nos próprios pensamentos. Ela lembrava de Rafael chegando sempre cheio de calma, falando baixo, perguntando como ela estava. Lembrava dele segurando uma rosa como se estivesse tocando algo precioso. Lembrava do cheiro suave do perfume dele, que ficava no ar mesmo depois que ia embora. E lembrava, principalmente, da forma como o coração dela acelerava quando ele dizia o nome dela. Luna tentava negar. Tentava convencer a si mesma de que era só admiração, só encanto passageiro, só amizade, mas ela sabia que era mais do que isso. Era muito mais, e isso a deixava com medo. Ela se levantou, andou pelo pequeno quarto, se olhou no espelho e suspirou. Será que ele estaria pensando nela também? Será que significava alguma coisa para ele? O telefone vibrou. Era uma mensagem. Era ele. Luna respirou fundo e abriu a mensagem. "Luna, está acordada?" Ela respondeu depois de alguns segundos, tentando parecer tranquila. "Sim, tô sim." "Aconteceu alguma coisa?" "Não", respondeu Rafael. "Eu só pensei em você. Pensei muito." Luna sentiu um frio na barriga e respondeu: "Ah, pensei em você também." Os dois ficaram alguns segundos olhando para a tela, como se as palavras estivessem vivas. Rafael então escreveu: "Será que posso passar aí? Só para conversar um pouco. Só quero te ver." Luna sentiu o coração correr. Ela olhou ao redor, viu o quarto simples, a roupa simples, tudo simples.
Por um instante pensou em recusar, mas não conseguiu. Pode sim. Ele chegou poucos minutos depois, estacionou a caminhonete em preta do outro lado da rua e mandou mensagem avisando que estava ali. Luna desceu devagar as escadas estreitas da República, com as mãos tremendo. Quando abriu o portão, ele estava lá. E o mundo ficou pequeno. Rafael deu um passo à frente, com aquele sorriso calmo que sempre desarmava tudo. Oi, Luna, tudo bem? Ela respondeu com a voz suave. Tô bem. E você? Ele riu de leve. Agora eu tô. Eles ficaram frente a frente, num silêncio que dizia mais que qualquer palavra. Rafael então perguntou, posso te levar para dar uma volta? Não precisa ser longe, só quero um momento com você. Luna hesitou por 2 segundos, mas depois sorriu. Pode sim. Eles entraram no carro e seguiram pelas ruas vazias da cidade, sem destino, apenas apreciando o som da noite. Foi Rafael quem falou primeiro. Luna, posso te perguntar uma coisa? Claro, pode. Por que você sempre acha que é pequena demais para o mundo? Ela virou o rosto para a janela, surpresa com a pergunta. Pequena demais? Eu não acho. Rafael interrompeu. Acha sim. Acha que não merece certas coisas. Acha que tem que se contentar com pouco. Acha que a vida não vai dar certo. Eu vejo isso no seu olhar. Luna ficou em silêncio. Ele continuou. Mas você é forte, é gentil. É diferente de tudo que eu já vi. E eu queria que você enxergasse isso também. Luna não conseguiu responder. Ficou quieta por quase 1 minuto, até finalmente dizer em voz baixa, Eu só não quero ser um erro na vida de ninguém. Rafael olhou para ela com intensidade. Você nunca seria um erro na minha vida. Eles se encararam por longos segundos. O carro parado num semáforo. A luz vermelha refletindo no vidro. Os dois olhando um para o outro, como se tudo finalmente estivesse sendo dito sem precisar de palavras. Rafael se aproximou um pouco. Luna, posso te falar uma coisa? Pode. Eu acho que estou me apaixonando por você. O coração dela bateu tão forte que ela achou que ele poderia ouvir. Ela abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Então ela respondeu do único jeito que conseguiu. Rafael, eu também acho que estou me apaixonando por você. Os dois ficaram ali, respirando devagar, sentindo o peso e a leveza daquilo, ao mesmo tempo. E foi ali, naquela noite simples, sem flores, sem calçada, sem rotina, que os dois entenderam que o amor que estava nascendo era real, era verdadeiro, e não tinha mais volta. A manhã seguinte amanheceu com uma luz diferente na cidade, como se até o sol tivesse sentido que algo importante florescia nas calçadas e nos cafés. Rafael acordou com uma sensação leve, um calor no peito que não sabia explicar direito. E a primeira coisa que quis foi ver Luna de novo. No caminho, pensou em tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Nas conversas, nos olhares roubados, nas promessas silenciosas. Sentiu medo e, ao mesmo tempo, uma coragem nova que vinha dela. Daquela mulher simples que tinha o poder de transformar seu mundo. Luna acordou com o mesmo nó no estômago, mas com um sorriso no rosto que não vinha só do encanto. Vinha da esperança. Enquanto tomava seu café simples, lembrava das palavras de Rafael, das pequenas gentilezas que ele vinha tendo, do jeito como ele parecia se importar de verdade. Mas junto com a esperança vinha a preocupação. Como encaixar 2 mundos tão diferentes sem que um se quebre ou que o outro se perca? E se tudo fosse apenas uma ilusão passageira, mais uma coisa que o destino colocou apenas para levá-la embora depois? Ela foi até a banca cedo, como sempre, e começou a arrumar. Cada flor parecia ter um sentido novo. Cada buquê que montava trazia a lembrança de um riso dele, de uma frase dita baixinho. Quando ouviu o motor conhecido, seu coração deu um pulo. Rafael estacionou e desceu com o cuidado de sempre. No rosto dele havia uma expressão serena, mas nos olhos um brilho claro. Bom dia, disse ele com a voz que agora já lhe parecia familiar. Bom dia, respondeu ela, tentando esconder o nervosismo. Ele sorriu. Hoje, pensei em te convidar para um fim de semana fora da cidade. Nada demais. Um lugar simples, campo, ar puro. Só pra gente conversar, respirar e ver se nossas vidas cabem juntas. Luna parou por um instante.
Um fim de semana fora do ritmo da cidade poderia ser bom, mas o medo bateu. E se as diferenças fossem maiores que as afinidades? E se ao se afastar do lugar onde ela era segura, tudo se mostrasse frágil? Eu não sei se posso, disse ela com sinceridade. Tenho muitas coisas aqui e não quero deixar ninguém na mão. Rafael aproximou-se e falou com calma. A gente combina as coisas. Eu quero que você vá se sentindo à vontade. Eu não quero apressar nada. Só te oferecer um tempo. Ela olhou para ele. Havia sinceridade nas palavras e uma paciência que a tranquilizou. Tá bom, então. Vamos tentar. Um fim de semana fora. Nos dias que antecederam a viagem, eles se viram quase todos os dias. As conversas foram se aprofundando, as confidências surgiram com naturalidade. Rafael contou detalhes da vida que levava, os medos que acumulou, a solidão que o sucesso trouxe. Luna contou sobre a família, os sonhos interrompidos, as responsabilidades com a casa e com a mãe, as contas que apertavam. Em cada relato havia um cuidado mútuo, uma vontade clara de não ferir e de entender. Chegado o fim de semana, eles foram para uma pousada simples no interior, com um jardim amplo onde Luna se sentiu em paz desde o primeiro olhar. O cheiro das flores do lugar a fez lembrar-se da banca e, ao mesmo tempo, perceber que havia espaço para ela crescer além da calçada. Rafael ficou encantado com a forma como ela aproveitava o silêncio. Passearam pela estradinha de terra, conversaram por horas, olharam o céu, cozinharam juntos uma refeição simples e riram como há muito não riam. A proximidade trouxe também alguns desafios. Em uma tarde, uma conversa sobre o futuro fez emergir inseguranças. E se um dia eu tiver que ir para longe por causa dos meus negócios e você não quiser? Perguntou Rafael, ainda meio receoso. Luna olhou para ele com ternura e respondeu: se eu não quiser, a gente conversa. Eu não quero roubar sua vida e também não quero ser deixada de lado. Eu quero ser parte, não mais um detalhe. Rafael ponderou: eu quero que você seja minha prioridade, mas também quero que mantenha sua autonomia. Prometo que vamos encontrar um caminho juntos. Eles selaram o acordo com um abraço longo, como se selassem uma aliança de respeito e parceria. As diferenças continuavam ali, naturais, mas a disposição de ambos de construir algo real fez com que os impossíveis parecessem menos assustadores. Ao voltarem para a cidade, a rotina veio com novas cores. As pessoas notavam que havia algo diferente naqueles dois. Amigos de Rafael perceberam que ele estava mais leve, menos ríspido nas reuniões, e alguns até comentaram sobre a mudança. Para Luna, alguns vizinhos notaram que ela parecia mais feliz, e sua mãe, observadora, perguntou com o cuidado de quem evita julgar sem conhecer: como está se sentindo com o rapaz, minha filha? Perguntou a mãe. Luna sorriu e respondeu com simplicidade: estou bem, mãe. Ele é diferente. Ele me respeita. A mãe apertou a mão dela e sorriu. Então cuide do seu coração. Com o tempo, desafios maiores vieram. A exposição, os julgamentos e até boatos começaram a circular. Gente que não entendia a conexão dos dois criava histórias. E a imprensa de fofoca, algumas vezes, tentou transformar a relação em espetáculo. Rafael teve que aprender a proteger a privacidade de Luna, a colocar limites em sua vida pública para não transformar o afeto em notícia sensacionalista. Luna teve de lidar com olhares e palavras de quem não sabia o que havia entre eles. Em uma tarde, um jornal publicou um texto maldoso que insinuava motivos escusos. Por trás da relação, a dor foi grande e por um momento pensaram em se afastar para se proteger. Mas foi justamente nesse momento de dificuldade que aprenderam a construir uma fortaleza juntos. Sentaram-se frente a frente, sem plateia, e conversaram sobre tudo. Sobre inseguranças, sobre o que cada um sofrera no passado, sobre a importância do respeito. Voltaram a prometer que não deixariam que vozes externas definissem o que sentiam. E assim fizeram. Rafael tomou medidas práticas para proteger Luna. Limitou as aparições públicas, pediu discrição a pessoas próximas. Procurou cuidar da imagem sem impedir a vida dela de seguir. Luna, por sua vez, encontrou forças para ser transparente, com quem precisava saber e para não permitir que o
preconceito a definisse. Ela seguiu vendendo flores, mas agora com um sorriso mais confiante, sabendo que havia alguém que a amava de verdade e que também defendia seu espaço. Com o passar dos meses, o amor foi se consolidando. Pequenas rotinas se transformaram em laços. Rafael aprendeu a valorizar o simples, acordar cedo para ajudar, Luna a organizar a banca em dias difíceis, mexer na terra de um vaso na calçada, ouvir histórias da vizinhança. Luna aprendeu a aceitar gestos maiores sem perder sua essência. Jantares ocasionais mais formais, viagens curtas, presentes que ele oferecia com emoção sincera e sem ostentação. O que nunca aconteceu foi uma tentativa dele de substituir a vida dela. Ao contrário, ele foi se integrando com cuidado, respeitando o ritmo dela, pedindo permissão para entrar, celebrando o que já existia. 1 ano depois do primeiro encontro na calçada, Rafael preparou algo que ele mesmo descreveu como simples, porém muito significativo. Convidou Luna para ir até o mesmo lugar onde se conheceram. A banca estava lá, com flores novas, e muitas pessoas que os viam já sorriram ao lembrar do começo. Ele segurou a mão dela e falou com a voz embargada de quem aprendeu a ser vulnerável. Luna, desde o primeiro dia você trouxe cor para algo que eu achava opaco. Você me mostrou que a vida pode ser simples e intensa ao mesmo tempo. Você me fez querer melhorar não por obrigação, mas por amor. Eu não tenho as palavras certas, mas tenho um pedido. Ele então ajoelhou-se, não por formalidade do mundo que ele conhece, mas por respeito à simplicidade dela. Luna sentiu as lágrimas nos olhos, as mãos tremendo, e a comunidade inteira prendeu a respiração sem perceber. Luna, você aceita viver ao meu lado? Não peço que abandone quem você é. Peço que caminhe comigo, com suas flores, sua força, sua verdade. Aceita ser minha companheira? O tempo pareceu suspenso. O barulho da rua ficou distante. As flores ao redor pareciam inclinar-se, como se também quisessem abençoar o momento. Luna olhou para Rafael, sentiu cada sacudida do coração e respondeu com a honestidade, que sempre foi sua marca. Sim, aceito. A resposta veio como um alívio doce. Eles se abraçaram longamente, sorrindo, chorando de leve, completamente conscientes do caminho que tinham pela frente, mas confiantes que fariam aquilo juntos. Com o tempo, celebraram uma cerimônia íntima, rodeados por pessoas queridas, pelas mães, alguns amigos e vizinhos. A festa foi simples, com mesas ao ar livre, muitas flores, risos e pratos humildes feitos com amor. Não foram os adornos que definiram a ocasião, mas a presença genuína de quem acreditava naquele amor. Os dias viraram anos e a vida trouxe desafios como sempre traz. Problemas financeiros pontuais, a necessidade de conciliar negócios com pequenos sonhos, a pressão de pessoas que ainda não haviam compreendido a escolha. Mas cada problema foi enfrentado com diálogo, transparência e a força que nasce quando duas pessoas querem construir uma casa no mesmo terreno emocional. Rafael continuou sendo empresário, mas com novos valores. Passou a investir também em projetos comunitários, apoiando iniciativas que ajudavam pequenos comerciantes, como Luna. Ele redirecionou parte de seu tempo para causas que lhe faziam sentido, e esse gesto não só mudou sua rotina, como ampliou o respeito que muitas pessoas tinham por ele. Luna se manteve fiel às suas raízes, expandiu a banca, criou pequenos arranjos para eventos, ensinou meninas da vizinhança a cuidar de plantas. Abriu um pequeno curso de cultivo básico para aquelas que queriam aprender. Ela se sentia plena por poder multiplicar aquilo que amava e tinha em Rafael um apoio que ia além do romantismo. Ele arquitetava soluções, ela executava sonhos e juntos construíram algo maior do que a soma de cada um. E foi assim que, ao longo de uma vida que não foi perfeita, mas foi abraçada com coragem, eles aprenderam o que muitos chamam de segredo do amor. Não foi a riqueza que garantiu nada, nem a pobreza que limitou. Foi o respeito diário, a paciência nas crises, a vontade de crescer um com o outro e a decisão contínua de escolher estar junto. A história que começou numa calçada, com a compra de uma única flor, acabou se transformando em um caminho de cumplicidade, parcerias e muitos jardins.
Quando as pessoas perguntavam como tudo aquilo aconteceu, Luna respondia com simplicidade. A vida me trouxe alguém que viu minha verdade e escolheu ficar. E Rafael acrescentava com um sorriso leve. Eu encontrei em Luna a liberdade de ser inteiro novamente. No fim, o que restou foi o que sempre foi mais importante. Flores nas janelas, café compartilhado nas manhãs, mãos dadas em pequenos passeios. Conversas longas que se estendiam pela noite e a certeza de que o amor verdadeiro não exige transformação forçada, mas sim o convite para caminhar lado a lado, cuidando e sendo cuidado. E quando, em uma tarde amena de outono, eles voltaram à calçada onde tudo começou, agora com algumas linhas de expressão a mais nos rostos e muitas memórias no olhar, sorriram juntos, olhando para as flores que Luna ainda vendia com tanto carinho. Rafael a abraçou por trás e... Você gostou dessa história? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda bastante. Até a próxima!